Qual a função de uma sede de uma empresa? Qual a função de uma sala? Qual a função de um espaço nos dias atuais? Principalmente aí no mundo da tecnologia. Hoje eu fui visitar um colega, né, e lá no local onde tem a empresa dele, a gente andava pelos corredores e é um espaço destinado a várias empresas. E, surpreendentemente, né, eu vi várias e várias salas totalmente vazias. Então eu imaginava assim que seriam salas com poucas pessoas, talvez uma ou duas, mas não, salas completamente vazias. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, do impacto que a grande pandemia, né, trouxe na relação entre o funcionário, o patrão e as empresas. Eu não sei se vocês lembram, se todos vocês aí que estão me assistindo trabalham de forma online, mas antes da pandemia era bem comum que as reuniões fossem presenciais, e inclusive reuniões online eram tidas como algo até superficial, né? Era algo talvez até de pessoas preguiçosas. E hoje, depois de todos esses anos aí que se passaram, o hábito da reunião online passou a existir. E isso mudou completamente a forma como as empresas da área de tecnologia trabalham, né? Então a gente viu aí um movimento, né, de pessoas pregando que se voltasse ao presencial, que iria acabar o remoto, mas olha, não é isso que eu estou vendo, né? Então existem empresas sim que têm feito pessoas voltarem para o presencial, principalmente aquelas empresas que têm um poder de barganha grande, talvez devido ao nome, talvez devido a um marketing interno para os investidores, para os sócios, né? Isso é uma coisa que, de fato, né, não agrada muito o funcionário, por um lado. Mas, por outro, né, para você que gosta de ir todo dia presencial, é uma oportunidade. Por que é uma oportunidade, pessoal? Porque quando você é obrigado a contratar pessoas que possam se deslocar até a tua sede, aí entram esses números na questão de salário e na questão de perímetro de contratação. Então, por exemplo, né, no vídeo anterior eu falei muito sobre o impacto do mercado no desenvolvedor júnior, né, que vai ficar cada vez mais difícil de arrumar trabalhos que paguem bem, mas ao mesmo tempo vão ter mais ofertas de serviço. Agora, para aquelas pessoas que estão dispostas a sair de casa, a pegar trânsito, a bater ponto, a colocar o dedinho no ponto no horário, que querem trabalhar de forma síncrona, e para empresas que têm essa necessidade, seja para prestar contas para os investidores ou para o marketing interno deles, aí eu acho que tem uma oportunidade para você que busca uma colocação ou uma recolocação no mercado de trabalho. Por quê, galera? Porque nem todo mundo quer passar por isso. E, na verdade, nem todo mundo precisa disso, né? Então, em um mundo onde você não precisa sair da tua casa e ir trabalhar de forma presencial, aquele que quer fazer isso já começa a ter uma espécie de vantagem competitiva, né? Então, principalmente aí em grandes cidades, né? Ou em pequenas cidades que tem aquela cultura da pessoa ir trabalhar, né? Levar a marmitinha dela, bater o ponto, enfim. Eu acho que aí tem uma boa oportunidade para quem gosta de trabalhar presencial ou para quem precisa de uma colocação. Trabalhar remoto tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Então, por exemplo, você vai ver, não sei se você conhece algum psicólogo, mas a área da psicologia se beneficiou muito com a questão do isolamento, né? Com a questão das pessoas não irem trabalhar presencial. Deu muito problema de saúde mental, né? A galera ficou restrita aqueles 3 anos e depois disso o hábito de ficar restrito fez parte da vida das pessoas, né? Eu até li um artigo esses dias sobre a chamada economia da solidão. O que é a economia da solidão? É a realidade de muitas pessoas aí que acabam morando sozinhas, né? Ou moram sozinhas por conta na sua própria casa, ou às vezes moram com a família, mas não tem um par, não se relacionam com alguém. Então você tem pessoas jovens nessa situação, você tem pessoas mais 40, mais 50, mais 60, nessa situação de morar sozinha. E aí, para quem trabalha em casa sozinho, mora sozinho, faz compras sozinho,
né, acaba tendo essa sensação de solidão, de isolamento, e aí muitas empresas acabam, inclusive, colocando o presencial como uma forma muito mais de gerar pertencimento, né, de criar essa identidade com o funcionário, do que de fato ser algo produtivo. Né? Então, por exemplo, você vai presencial na empresa, o que você vai fazer? Você vai levantar para tomar um café, você vai falar com um colega no corredor. Então, é muito mais, eu vejo, uma questão de interação social do que de fato de produtividade. Volto a dizer, tem casos e casos, né? Então, imagina, a pessoa que trabalha com serviços que demandam, tá ali, né, que envolvem questões mais do mundo físico, né? Aí sim, você precisa, ou quem vai atender um cliente, né? Muitas vezes o cliente tem que ir visitar a sede da empresa, ou o pessoal que trabalha com a parte de eletrônica, que está montando certos circuitos, né? Que está, enfim, fazendo essa visita, né? Que precisa de verdade inspecionar. E aí, galera, tem basicamente 2 pontos importantes que você que está entrando na área de tecnologia, ou você que já pertence à área de tecnologia, tem que ficar esperto, né? Então a gente falava no último vídeo dos jovens, né? Enfim, da galera que está entrando no mercado, né? E não precisa ser jovem, eu vejo muitas pessoas hoje fazendo transição de carreira, vindo de outras áreas e entrando na tecnologia. Então, a barreira de entrada, como eu estava comentando, ela cai, né, porque agora você, com muito menos... Eu falei conhecimento, né, cara, eu acho que conhecimento não é o termo certo. Eu acho que é prática. As ciências exatas, elas estão muito mais calcadas, muito mais associadas à prática e construção de habilidades de programação, né, você ter um pensamento rápido, você conseguir entender onde tem erro no software, porque você já passou por muitos erros, já corrigiu muitos bugs, então isso vai ficando cada vez mais comum na sua cabeça. Então eu acho que tem sim a parte de conhecimento, mas eu acho que um bom programador é um cara muito mais prático, muito mais hábil do que necessariamente um grande erudito da área de tecnologia, tá bom? Então acho que tem que separar essas duas coisas. Então, para a galera que está entrando, por ter falta muitas vezes de prática, a inteligência artificial vai ajudando. Mas para quem está há mais tempo, aí vem o problema, né? Porque aquelas habilidades que eram valorizadas, elas já estão sendo cobertas pela IA. Então agora, a experiência de negócio, foi o que eu estava falando no vídeo, de você ter esse conhecimento de negócio, vale muito. E aí tem um problema. E aí você tem, quando a gente fala de negócio, galera, você tem muito mais atividades presenciais do que remotas. Por que isso? Porque, por exemplo, se você está desenvolvendo um sistema, se você trabalha com integrações, é muito mais provável que você tenha que fazer a visita presencial ao cliente, né? Então, empresas mais consultivas, né, que visitam uma fábrica, que estão implementando um RP, um CRM em algum lugar, muito mais provável que você vai ter que fazer uma visita presencial, que você vai ter que ter esse relacionamento, né? Claro, depois isso pode subir para reuniões digitais, mas a questão do presencial, eu acho que nesse caso faz muita diferença, tá? Pelo menos a reunião de abertura, aquela reunião que você vai fazer o primeiro contato, você ir lá conhecer as pessoas, né? E além daquele tempo controlado que existe no digital. Então acho que essa é uma questão que está impactando, tá? E aí tudo isso se reflete nessa fala inicial sobre o espaço estar vazio, sobre não ter pessoas nas salas, né? Então a sede das empresas virou muito mais um ponto de encontro do que um local de trabalho. E por ser um ponto de encontro, tá, eu acho que muitas delas vão ter que ser redesenhadas. Então, hoje o que eu via eram salas comuns, mesa branca, computadores em cima, uma cafeteirinha de um lado, às vezes um quadrinho em outro, né? Então, será que esse é o jeito certo de se construir uma sala de uma empresa hoje? Ou será que deveriam ser muito mais como um espaço de clube, onde as pessoas poderiam ir e conversarem, né? Então, isso é uma questão que eu acho que vai mudar, galera. Eu acho que a forma como a gente conhece as sedes corporativas, elas vão mudar. Porque não faz sentido você manter uma estrutura pré-trabalho remoto, pré-trabalho híbrido e trazer ela para o mundo de hoje. Então, você imagina, você estava pagando aluguel de 2, 3, 4 mil reais, para quê? Se você só vai uma vez por semana, seus funcionários praticamente não vão, né, para tirar foto e mandar para o cliente, para os clientes verem que você tem uma sala grande, embora vazia.
Então eu acho que ainda funciona, porque a gente está com aquela mentalidade de 4, 5 anos atrás, mas essa desfuncionalidade das salas, dos espaços de trabalho, ela vai precisar ser repensada, né? Eu imagino aí, se você que está assistindo já tem alguma referência bacana de exemplos de como essas salas funcionam hoje, ou como algumas empresas estão repensando esses espaços, eu acho bacana, né? Eu acho que vai muito mais para alguma coisa estilo um coworking, mas com coisas para fazer, né? Então, simplesmente coworking com mais sala e mais mesa, não sei se é o correto, né? Então, talvez mude bastante a configuração, né, dos espaços de trabalho, tá? Então, sim, talvez pareça muito mais um coworking, porque a gente vê aqui que os coworks têm, enfim, lugares para entretenimento e tal, mas inclusive os próprios coworks talvez mudem um pouco, galera, né? Talvez o próprio coworking vá mudar, porque o uso do coworking, né, se vocês lembram, não sei se você já trabalhou num coworking, ele é projetado para você ir, alugar uma mesa ali e ficar por ali. Claro que tem planos eventuais de consumo, né, de créditos, mas ainda é desenhado no pré. Então agora a gente vai ver uma mudança, então, assim como está tendo uma mudança no perfil profissional, a gente vai ver essas mudanças na estrutura física para atender essa nova realidade, tá? Então isso eu queria deixar para vocês, um fortíssimo abraço e até o próximo vídeo.